Radicalizar e doutrinar crianças pequenas e inocentes é totalmente aceitável e até mesmo incentivado na sociedade palestina contemporânea. E claro, década após década, inúmeras pessoas morrem tragicamente e muitas crianças se tornam terroristas, crianças se tornam homens-bomba, perpetuando um ciclo de violência. E em vez de perceberem que isso é um ciclo vicioso e destrutivo, que nunca pode realmente acabar, eles continuam a seguir o mesmo caminho. Eles elogiam os atentados suicidas. Eles elogiam a violência. Eles não olham para a causa raiz, que é a disseminação de ideologias doentias que ameaçam qualquer sociedade, não apenas a sociedade palestina. Antes de ser uma sociedade palestina, é uma sociedade árabe. Mas o palestinismo é basicamente uma ideologia. É uma espécie de religião, um sistema de crenças, e eles lavaram o cérebro de todos. Eu deveria morrer por essa causa. Ninguém jamais me disse que minha etnia era árabe. Eles queriam que fôssemos palestinos, mesmo que a Palestina nunca tenha existido. Eles queriam que acreditássemos que existe uma ocupação e que deveríamos lutar até a morte pelo bem da causa. Então eu acabei na prisão. Perdi minha família. E veja hoje, 15 anos depois que deixei a região, é a destruição total de Gaza. Destruição total. E ao invés de os palestinos fazerem uma pausa completa e significativa, pararem por um momento para refletir profundamente e avaliarem cuidadosamente todas as implicações e consequências de tudo isso que está acontecendo, eles continuam com suas ações. Eles continuam culpando, continuam ignorando o processo de doutrinação e radicalização. Então agora, à sombra do assassinato de Charlie Kirk, isso é apenas o começo. E é isso que venho alertando, sabe, como um americano, há 15 anos já. Meu livro foi lançado. Fui rejeitado pela minha família como consequência. Eu não estava buscando fama. Deixei toda essa minha segurança, fama, honra e poder para trás no Oriente Médio e me mudei para os Estados Unidos por uma coisa: minha liberdade. E quando me expressei para dizer que essa é a realidade do Hamas, a grande mídia imediatamente me cancelou porque critiquei o Islã. E esse era o tabu e ainda é o tabu hoje. E agora estão criminalizando todos que se manifestam contra isso. Estamos cientes da tragédia de Gaza. Estamos cientes de que crianças estão morrendo. Estamos cientes do derramamento de sangue. Mas como isso se origina? Eles não querem aceitar. Eles estão em total negação. E esse é o resultado quando você traz esse tipo de narrativa de vítima para os Estados Unidos. Em uma geração totalmente confusa e influenciada pelas redes sociais que eles não sabem. E a propósito, desde o início da guerra, eu disse: não convidem o palestinismo para os Estados Unidos. É um buraco negro, mas ninguém está ouvindo. E mais cedo ou mais tarde, vamos lidar com algumas das consequências mortais. China e Rússia. Eles são muito claros sobre seus objetivos de mudar a ordem mundial. Infelizmente, os comunistas, ou digamos o comunismo, que é considerado, segundo a CIA, o perigo vermelho, e o islamismo, que é considerado o perigo verde, esses dois perigos são forças opostas. Primeiramente entre si, depois forças opostas ao modelo capitalista. Putin e Xi estão determinados a colocar os Estados Unidos no banco de trás. Hoje eles se aproveitam do gatilho palestino. A Palestina é apenas um instrumento. É o cavalo de Troia. E eles têm atiçado as chamas do conflito de forma intencional para sabotar a América, para dividir e enfraquecer a América, a nossa nação. Eles não querem que a América lidere. E eles não poderiam ter um dispositivo mais destrutivo do que a Palestina, mesmo que a Palestina seja inexistente. É um substituto. Então esse é o grande jogo ao qual a maioria das pessoas não está prestando atenção. Mas 10 anos de experiência em contra-terrorismo como parte da inteligência israelense foi a maior escola da minha vida. Os governos estão cientes desse perigo. Não é segredo, mas eles não sabem como combater isso.
E é isso que eu disse. As redes sociais e a IA estão permitindo que eles transcendam as barreiras políticas e culturais para doutrinar jovens mimados que não sabem o que fazem e para recrutar exércitos. Agora, o problema com os desesperados aspirantes das redes sociais que se alimentam de coisas como dinheiro. E essas pessoas construíram impérios a partir dessas pessoas confusas. E eles não estão recuando. Mesmo que você lhes traga a verdade, os fatos, eles já decidiram acreditar em uma certa verdade. Que eles não querem que ninguém questione. E quando chegamos até eles e dizemos: vocês têm trabalhado para promover agendas que são muito perigosas, que estão mirando o tecido social americano, a segurança americana, o espírito americano, o país está dividido e eles só querem continuar enquanto estiverem fazendo carreira em cima da tragédia de Gaza. Eles não querem parar. A verdade honesta é que eu fiquei cerca de 10 anos fora das redes sociais. Recentemente, quando a guerra começou, precisei criar algumas contas para poder me comunicar com o público. É como se eu tivesse estado em coma de alguma forma. E eu acordo em uma realidade onde tudo é feito no mundo virtual. E claro, não são só oportunistas. Também há lobos entre as ovelhas. Todo mundo é movido por um certo desejo, seja fama, dinheiro, poder. Há muito poder quando você tem muitos seguidores agora. Tudo é medido por quantos seguidores você tem. Não se trata de quão verdadeiro você é. Não é sobre o quão experiente é. Você está qualificado para falar sobre o assunto. Nenhuma dessas pessoas esteve no território ou em Gaza. Para entender a cultura, eles tomaram partido. No começo, eles começaram como ativistas anti-guerra, o que é legítimo. Eu não posso cancelar o direito deles de dizer cessar fogo. Mas quando eles se tornaram ativistas anti-Israel, generalizando e rotulando o povo judeu como genocida, como colonizadores, cancelando o direito deles de existir, demonizando, desumanizando e difamando. Essa agora é uma visão muito, muito perigosa sobre o problema. Mas falaram mesmo assim. Qual é o resultado? Mais confusão, a disseminação de narrativas falsas e a violência está conectada nos territórios palestinos. Quando as mentiras começam a crescer e mais pessoas passam a acreditar nelas, o ambiente pacífico em que cresci quando criança desapareceu para sempre. No momento em que eles começaram a dizer globalizem a intifada, no momento em que Abdullah Azam e os outros jihadistas da Irmandade Muçulmana trouxeram sua ideologia, isso se tornou um banho de sangue, tiroteios em massa, assassinatos e caos. Eles sabotaram a economia, a educação e, em pouco tempo, cometeram atentados suicidas. Mais de 100 atentados suicidas durante a Segunda Intifada. Foi isso que os palestinos fizeram, e isso foi muito antes de 7 de outubro. Então, narrativa falsa. Vitimização. Construções muito perigosas e extremamente arriscadas. E esta é a própria base fundamental do palestinianismo e da Palestina. A população civil está realmente vivendo com medo, ou seja, está envolvida diretamente com o Hamas? Olha, tem tanta coisa para estudar mais sobre esse fenômeno natural. Por exemplo, o tribalismo. O Ocidente não consegue compreender o tribalismo, especialmente quando é, digamos, emparelhando com o jihadismo. Essas duas forças, o povo, não estão lutando por terras. O Hamas, os palestinos, quando são movidos por vingança tribal, estão em busca de revanche. Eles só querem infligir o máximo de dor possível aos seus oponentes. Essa mentalidade não é conhecida no Ocidente. Talvez em algum momento eles ajam dessa forma e acabem queimados pelo mesmo fogo. Não somos muitos, mas pelo menos refletimos e projetamos ambas as culturas. Passei metade da minha vida
entre os chamados palestinos, que na verdade não passam de uma identidade falsa, e metade da minha vida entre o povo judeu. É uma posição muito única. E não estou dizendo que sou o único qualificado para falar sobre isso, mas estou tentando encontrar meu caminho contra tantas correntes de oportunistas que basicamente só querem impulsionar suas agendas, movidas por desejos egoístas, sem perceber que é assim que crianças morrem. Eles querem justificar o 7 de outubro como um ato de resistência. E nós dizemos a eles, não, isso é a barbárie do século VII. Basta olhar o que aconteceu recentemente na Síria contra os drusos, por exemplo. Mesmos cenários. Barbárie, queimar pessoas vivas, matar mulheres, estuprar, sequestrar. Na mentalidade do século VII, as tribos costumavam lutar por 100 anos até aniquilar o inimigo ou serem aniquiladas. É uma cultura. Você acha... Desculpe, mas o meu ponto é, quando você traz o tribalismo, pelo menos essa é uma dimensão desse paradoxo, não é tudo. Forças infinitas em ação. A destruição de Gaza não foi apenas um simples problema de povos indígenas lutando por sua terra, em que existem duas forças, colonizadores e povos indígenas. Há tantas forças em jogo e é por isso que a destruição é total. Gaza está em ruínas hoje, não porque Israel quisesse fazer isso, mas porque não havia outro caminho. Se Gaza não for reduzida a zero, continuará a gerar terrorismo. Hoje, jihadistas, amanhã comunistas e no dia seguinte podem ser socialistas. Este é o terreno fértil que existe há cerca de 70 anos e tantos agentes estrangeiros da República Islâmica, à Rússia, ao Egito, à Liga Árabe, aos países muçulmanos, ao dinheiro do petróleo, mesmo hoje temos americanos e europeus que têm explorado a tragédia. Como isso nunca vai acabar, e você não pode satisfazer a ambição deles, porque eles não são uma força única. Eu gostaria que eles fossem apenas um grupo étnico, com um propósito que dissesse: ok, queremos este pedaço de terra e queremos estabelecer uma nação aqui. Eles receberam uma terra em 1948 e têm recebido terras repetidas vezes, oportunidades para construir uma nação, para construir um Estado, mas eles recusaram. O foco deles tem sido a destruição do Estado judeu. Eles recusam e rejeitam o direito de Israel e do povo judeu de existirem na região. Então, há tantas coisas sobre as quais podemos falar. É inveja? Israel, por exemplo, é um povo trabalhador, uma minoria bem-sucedida. A cultura deles é baseada na educação. Eles valorizam a diversidade. Eles são movidos pela vida, enquanto a outra sociedade é invejosa. Eles receberam a melhor parte da terra, para sua informação, a melhor parte da terra, e falharam em desenvolvê-la. Agora, eles querem dominar o outro lado do rio, o lado mais verde. Por quê? Porque está desenvolvido. Por quê? Porque lá existe liberdade. As mulheres são livres. As praias estão prosperando. A economia está prosperando. Então agora entra também a condição humana. Não é só ódio, também é inveja. É realmente uma ilusão. É o condicionamento humano baseado no mito do século VII, tribalismo, e ainda por cima todo o... entidades estrangeiras tentando acertar suas contas e fazendo as crianças pagarem o preço. Eu poderia continuar falando para sempre. É algo tão ilusório e tem tantos lados. É por isso que sou totalmente contra esse recipiente chamado Palestina. É um gatilho muito, muito perigoso. E se as pessoas não acordarem, não será apenas a destruição de Gaza. Pode ser a destruição da Europa e possivelmente a destruição dos Estados Unidos. E tem havido um debate nos Estados Unidos desde o 11 de setembro sobre se o radicalismo islâmico do tipo que vimos na Al-Qaeda, vimos com o ISIS, vimos com a Jihad Islâmica, tudo isso é um produto natural do Islã ou é um desvio? Um desdobramento do Islã que está fora do verdadeiro espírito do Islã. O que você acha? Olha, essa é a zona perigosa que ninguém quer entrar. Por quê? Primeiro porque os muçulmanos são maioria.
Quando falamos de 25% da população da Terra, isso não é apenas uma pequena minoria. E eles são muito poderosos porque por trás deles estão a Arábia Saudita, o Catar, o dinheiro do Golfo Pérsico, a República Islâmica. Eles têm comprado o Ocidente. Isso inclui propriedades. Isso inclui políticos. E se apresentam como um país muçulmano moderado. Enquanto, na verdade, estão patrocinando o Hamas, espalhando a ideologia da Irmandade Muçulmana e vendendo o Ocidente através da Al Jazeera. Uma versão pacífica do Islã que não existe. Vamos dizer que a grande maioria dos muçulmanos não concorda com a barbárie islâmica. E quando digo barbárie, por quê? Porque no Alcorão, que é a autoridade máxima do islamismo, está a palavra de Allah e funciona como legislação. É isso que inspira os jihadistas. Os jihadistas não interpretaram o Islã de forma errada. Eles compreendem o Islã completamente. Então, a grande maioria dos muçulmanos se identifica com algo que eles completamente se opõem, porque basicamente é a identidade de nascimento deles. Mas é uma identidade religiosa, assim como o palestinianismo. Não é uma etnia. Não é uma raça. E por causa disso, da influência financeira no Ocidente do dinheiro do petróleo árabe, eles silenciaram todo mundo. Qualquer um que tentasse criticar o Islã era cancelado. Por exemplo, fazia parte do meu trabalho, depois que publiquei meus livros, ir às universidades e falar com os estudantes com base na minha experiência pessoal. E eu não sabia por que fui cancelada das universidades. Hoje percebemos que o Catar, a Arábia Saudita, são países que estão se destacando muito. E outros países árabes e países muçulmanos controlam as universidades porque basicamente são grandes doadores. E como trazer alguém que realmente se libertou do Islã para o campus para criticar o Islã? Então eles iriam irritar seus doadores. E agora eles comprometem a verdade. Em vez de instituições educacionais, quantas pessoas saíram do Islã e perderam tudo, arriscaram a própria vida, ao invés de serem ouvidas? Eu estudei a Sharia, estudei o Alcorão, cresci entre o Hamas e a Irmandade Muçulmana, que agora funciona como uma ameaça à civilização e à segurança global. Você está brincando comigo que eu não me qualifiquei, ao menos para ter um púlpito ou uma plataforma para expressar minha experiência em primeira mão? Que tipo de universidades me cancelariam só por causa do meu discurso? E eu não tive a intenção de ofender os muçulmanos. Eles imediatamente me rotularam como islamofóbico, mesmo eu tendo sido criado no Islã. Então, qual é o resultado disso? Radicalização. E é assim que eles continuam espalhando seu ódio e ideologias contra o Ocidente, enquanto têm a proteção de serem uma religião pacífica. Eu tenho um dever para com o povo muçulmano. E sim, eu preciso despertá-los. Porque a civilização não vai continuar do mesmo jeito. Se essa é a elite, supostamente os futuros líderes, e é assim que eles já estão pensando. Eu vim do âmago do Hamas. E tantas pessoas no Oriente Médio querem me ver morto por me opor ao extremismo deles, por me opor à violência deles. Tudo o que eu fiz foi dizer não aos ataques suicidas. Atingiram civis indiscriminadamente e disseram que isso era traição e colocaram uma sentença de morte mentirosa sobre minha cabeça. Hoje, no Ocidente, tantas pessoas concordam com isso e têm repetido as acusações do Hamas e as acusações palestinas. Então, se queremos crucificar aqueles que lutaram em nome da humanidade para salvar vidas humanas e queremos sentenciá-los à morte, ou pelo menos queremos validar tal veredito emitido por um grupo bárbaro como o Hamas. Isso significa que chegamos ao fundo do poço.
Não havia sentido algum na Oxford Union ou em qualquer outra faculdade tentar racionalizar com esse tipo de mentalidade quando estão literalmente apontando uma arma e validando uma sentença de morte sobre minha cabeça. Como posso racionalizar com pessoas assim? Não há nada sobre o que conversar. Não há espaço para diálogo. E quanto mais você tenta falar com eles de forma racional, se expõe, traz sua experiência em primeira mão, que no meu caso é cheia de dor e derramamento de sangue, eles se aproveitam da sua vulnerabilidade. E é isso que eu não gosto. Por isso, eu confronto. Porque já é tarde demais para convencer alguém. A situação está fervendo. A civilização está à beira do colapso. O mundo como conhecemos está chegando ao fim. E estamos indo a toda velocidade. E todos esses maníacos espalhando doutrinação perigosa como se estivessem sob efeito de esteroides. Então, o que você espera de mim ou o que o público espera? Eu costumava falar racionalmente há uns 15 anos, mas ninguém ouvia. E quando voltei depois de 7 de outubro, já era tarde demais e o Hamas havia tomado o controle. Essas pessoas são muito perigosas. A ideologia deles é muito perigosa. E eles têm trabalhado livremente para radicalizar o Ocidente. A Europa está à beira do colapso. Ela foi invadida. Nesse momento você não encontrará Oxford, talvez nem faculdades. Seríamos abalados por fomes, violência, seca e doenças. Porque as próprias bases fundamentais da civilização ocidental são, de fato, a liberdade individual, a autonomia pessoal e toda a ética moral que mantém o Ocidente prosperando e se desenvolvendo continuamente. E agora eles estão esvaziando sua essência e substituindo-a por algo do Oriente Médio. Olha, o Hamas sabia a retaliação israelense inesperada. Eles esperavam uma operação terrestre. Eles fizeram reféns e usaram seus filhos e mulheres como escudos humanos. O que nos leva de volta às próprias bases da narrativa palestina de que a Palestina nunca existiu. Não está ocupada e os palestinos não são os verdadeiros indígenas daquela terra. E eles nem sequer estão lutando por terra porque já lhes foi dada uma terra, mas eles recusam o direito de Israel existir como um Estado soberano e independente. E o 7 de outubro não é resultado da ocupação. É resultado da exploração de forças infinitas que vêm atuando há 77 anos para sabotar o Estado judeu, porque é algo muito sensível, um conflito, especialmente com a influência judaica como uma minoria bem-sucedida no mundo todo. Então, esse tipo de entidade entende o que significa intervir e manipular o conflito do Oriente Médio, especialmente o conflito israelo-árabe. Existem muitas pessoas que vivem em outros países e que não podem automaticamente exigir um Estado, mas neste caso, você tem esse grupo de pessoas que está afirmando um tipo de identidade nacional. Nós somos palestinos. É isso que você quer dizer quando afirma que palestinos são uma espécie de ficção? É uma identidade inventada e tão elusiva que pode significar qualquer coisa, porque qualquer um pode simplesmente colocar um kefiyeh e se tornar um palestino. Você sabe, Yasser Arafat, o criador, ou digamos o pai da Revolução Palestina, era um homem egípcio. Na certidão de nascimento dele estava escrito, egípcio. Os líderes do Hamas, de Senwar a Hanieh, na certidão de nascimento deles, também estava escrito, egípcios. Quando eu nasci, na minha certidão de nascimento estava escrito jordaniano. A Cisjordânia pertencia à Jordânia. Ela não pertencia a algo que costumava ser conhecido como Palestina. A Palestina nunca foi um Estado soberano e os palestinos não são uma nação. É um movimento político. E mesmo quando Yasser Arafat foi perguntado uma vez, depois de declarar independência em 1988, perguntaram a ele, o que é a Palestina? Qual é a fronteira? Quais são as fronteiras? Ele disse, Palestina é onde quer que haja palestinos. Então ele nem sequer definiu as fronteiras.
E hoje temos uma nova geração de palestinos ao redor do mundo que se identificam com a narrativa de vítima. Principalmente um trauma auto-infligido, uma catástrofe auto-infligida que é inspirada pela violência. E é do interesse deles, de fato, manter a situação assim, o ciclo de violência em movimento. Eles não querem quebrar isso porque há tantas pessoas e forças que têm explorado essa tragédia. E toda vez, se fosse apenas entre árabes e judeus, o problema já teria sido resolvido há muito tempo, há 77 anos. Essa foi a proposta das Nações Unidas. Vamos dividir a terra. Esta parte para os árabes, e aliás, como eu disse antes, era a melhor parte, o solo mais fértil, mas os árabes recusaram isso. O problema era entre Israel e os países árabes. Não existia Palestina nenhuma. Mas então a identidade palestina nasceu quando a OLP foi fundada em 1964. E pouco depois, Yasser Arafat passou a usar a kefiyeh, que é um símbolo iraquiano originário de Kufá, e ela se tornou o símbolo dos palestinos. Ele pegou numa bandeira jordaniana e removeu a estrela dela, e assim ela se tornou a bandeira palestina. Ela nunca existiu antes e surgiu apenas como um movimento hostil para substituir Israel, não para construir uma nação que possa prosperar e florescer em paz, em uma relação pacífica com Israel. Então eu poderia continuar para sempre falando sobre essa falsidade. E agora é a luta deles. E, novamente, como eu disse, não passa de um trauma autoimposto, uma catástrofe autoimposta que eles continuam repetindo vez após vez. E Gaza é apenas o último capítulo em sua história em quadrinhos. Então, quando você tem um povo que de fato não se importa verdadeiramente com seus próprios filhos e cujo foco inteiro e principal é a causa e a continuidade incessante dessa causa raivosa e destrutiva, eu não tenho respeito por essas pessoas. Não me importa qual tipo de identidade, mesmo que fossem um grupo étnico legítimo, ainda assim eu teria um problema com isso. Você sabe, em Israel, toda a nação protege as crianças. É uma prioridade. Por que Israel foi abalado em 7 de outubro? Porque o povo judeu viu crianças judias sendo sequestradas, bebês e recém-nascidos sendo queimados vivos, mulheres sendo estupradas. É por isso que o país ficou assim. Não há como nação, coexistir com essas pessoas. Israel, de boa fé, permitiu que Yasser Arafat e os outros palestinos viessem de fora na esperança de que isso resolvesse o conflito. Mas quando eles retornaram em Oslo, há cerca de 33 anos, em vez de paz, transformaram aquilo em um banho de sangue. Então, os palestinos são invasores. Nós não somos palestinos. Quando eu nasci, não havia nada escrito na minha testa dizendo palestino. Minha etnia é árabe. Minha língua é árabe. Nossa cultura é árabe. Se formos qualificados como algo, somos qualificados como Arafat. Mas palestinos, isso é algo que vem da Rússia, da China, da República Islâmica, de jihadistas, de comunistas. E agora, por buscadores de nuvens nos Estados Unidos. Qualquer um pode ser um palestino. E hoje, tantas pessoas ao redor do mundo se identificam como palestinas. E eu realmente não sei o que pode satisfazer suas ambições, especialmente quando, por natureza, elas são conflituosas. Se não tivessem um inimigo comum, Israel, eles matariam uns aos outros. Comunistas e jihadistas totalmente opostos. Uns aos outros. Eles nunca podem se encontrar. Mas quando encontraram em Israel um inimigo comum, passaram a trabalhar juntos. Tire esse inimigo comum, eles se destruiriam. Então, o que são os palestinos? Essa é uma das maiores questões do nosso tempo. Você sabe. E os autoproclamados palestinos, aparentemente, são aqueles que vivem no conforto. São aqueles que vivem no exterior. Esperando que crianças, não só as de Gaza, mas também crianças judias, paguem a conta de sua dor. Minha pergunta é a seguinte:
Se o Hamas fosse, digamos, se de alguma forma conseguíssemos simplesmente subtrair o Hamas de Gaza, remover toda a influência do Hamas de Gaza, não é verdade que Gaza ainda seria uma sociedade altamente tóxica e disfuncional, mesmo sem o Hamas? Talvez hoje sejam islamistas ou jihadistas. Amanhã estaremos lidando com comunistas que podem ser muito mais perigosos do que jihadistas e muito mais sofisticados em sua forma de guerrear, e isso nunca terá fim. O que está acontecendo em Gaza agora, na minha opinião, é realmente importante. Uma sociedade inteira foi sequestrada por terroristas, independentemente de sua ideologia. Todos eles concordam que a sociedade deve lutar até a morte. O objetivo deles é destruir Israel, não construir um Estado palestino. Então, o que podemos fazer? Apenas permitir que tais radicais, tais terroristas continuem com esse jogo. E quanto derramamento de sangue satisfaria a ambição deles? E digamos que, mesmo que eles conseguissem destruir Israel eventualmente, Deus me livre, eles parariam por aí? Veja o que os palestinos fizeram na Jordânia. Veja o que os palestinos fizeram no Líbano. Onde quer que vão, e novamente, não os palestinos como grupo étnico, mas os ideólogos palestinos que basicamente, na maioria dos casos, são anti-establishment. A Palestina não representa a ordem. Ela representa o caos. E os palestinos amam o caos, porque este é o único lugar onde eles podem prosperar. Eu estudei a Revolução Palestina e testemunhei a Revolução Palestina. É uma revolução pela revolução. Não é uma revolução pela criação de um Estado. A criação de um Estado é apenas uma ideia bonita. A resistência é uma ideia bonita. Ela nem sequer pertence à região. Não existe isso em árabe. Como resistência. É um termo importado dos soviéticos. Então, onde eles poderiam parar? E se eu lhes der a nação de Israel, se eu lhes conceder a terra de Israel, a vasta terra da Síria, a terra da América, você acha que esse tipo de mentalidade realmente governaria países? Eles são incapazes de formar uma nação. Eles não têm nenhuma qualidade. Eles não se qualificaram. Estou falando de uma sociedade selvagem que realmente elogiou homens-bombas suicidas como mártires e justifica e legitima o sacrifício de crianças, colocando crianças em perigo. A própria base, o fundamento de qualquer sociedade. Como posso confiar nessas pessoas para serem meus vizinhos? Como posso confiar nessas pessoas com qualquer coisa? E esses líderes ocidentais que querem simplesmente entregar a eles um Estado, acham que vão acalmar a fera. Eles estão alimentando a fera. Eles estão recompensando o terrorismo e vão provocar ainda mais caos. Sabe, o Líbano foi um país cristão muito bonito em algum momento. Antes dos palestinos, foram expulsos da Jordânia pelo rei jordaniano pelos crimes que cometeram na Jordânia. O rei os convidou como hóspedes. E em pouco tempo, Yasser Arafat e os palestinos tentaram derrubar o rei. E o rei não queria matá-los, então os expulsou. Para onde eles escaparam? Eles foram para o Líbano. O Líbano era a Riviera do Oriente Médio. País cristão, um lugar cheio de vida e também cheio de cultura. Em pouco tempo, eles transformaram o Líbano, especialmente Beirute, em escombros. 15 anos de guerra civil. Foi isso que os palestinos fizeram no Líbano. E hoje, alguns ocidentais estão muito empolgados com essa nova causa que estão simplesmente importando. Ela tem a capacidade de transformar a Europa, os Estados Unidos, em escombros. Não necessariamente do mesmo jeito que estão fazendo aqui no Oriente Médio. E o que eles querem em sua revolução?
Tudo o que testemunhamos ao longo da Revolução é que os líderes revolucionários ficam muito ricos, bilionários, e as crianças pobres vivem no desespero. E eles mantêm as pessoas na ignorância como terreno fértil para o terrorismo deles, porque, do contrário, não vão encontrar o combustível humano ou o sacrifício humano necessário para a continuação de sua causa interminável. Gostaria que eles tivessem um objetivo. Gostaria que eles tivessem um senso moral. Gostaria que eles tivessem pelo menos um meio termo onde Israel pudesse se encontrar com eles e pudéssemos acabar com isso. Só pune. Através de negociações. Mas esta é uma sociedade inteira que está cometendo suicídio e isso precisa parar. Acho que tudo o que está relacionado à Palestina e ao palestinianismo deve ser estudado e discutido livremente, longe da tragédia de Gaza. O fato de eu questionar a Palestina e o palestinianismo não significa que estou cancelando a tragédia, a catástrofe auto-infligida e a quantidade de derramamento de sangue que aconteceu em Gaza. Isso é algo que precisamos deixar de lado e pensar racionalmente. Como esse problema está se originando? Enquanto continuarmos acreditando na mentira e ela se espalhar como fogo, eles vão transformar o resto do mundo em escombros como Gaza. Para resolver isso, me parece que se o seu diagnóstico estiver correto, a propaganda já está enraizada na sociedade, as crianças são doutrinadas, os pais são doutrinados, parece para mim que algo bastante dramático é necessário para reconstruir essa sociedade do zero. Você concorda? E o que seria esse algo que você, se estivesse no comando, faria para consertar isso? Em primeiro lugar, eu não tenho a capacidade de realmente comandar uma sociedade assim. E minha sugestão para qualquer força envolvida nesse conflito é que Gaza, esse enorme campo de refugiados que foi mantido pelas Nações Unidas por todos aqueles que têm explorado o conflito para perpetuar a tragédia, deveria ter sido desmantelado há 77 anos. Mas eles mantiveram. Uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quinta geração de migrantes, de refugiados, Amin, para manter o status de refugiado, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia, na Síria, na Jordânia, no Líbano. Essas pessoas merecem algo melhor, elas merecem viver. Os países vizinhos podem recebê-los. É lá que eles pertencem. A identidade deles é árabe. Eles podem se encaixar perfeitamente. E hoje eu não acho que Israel possa se dar ao luxo de manter esse foco de tensão tão perto de suas fronteiras. Eu não acho que seja justo. Não depois de 7 de outubro. A maioria das pessoas não viu o que aconteceu em 7 de outubro. Eu vi isso de perto e também conheço profundamente a cultura e sou totalmente a favor da separação, porque já faz quase um século inteiro. E um século pode te ensinar algo. Se eles vêm recusando a convivência e querem continuar essa luta por 100 anos, você acha que em mais 100 anos eles vão perceber que não temos outra escolha a não ser coexistir com nossos vizinhos e aceitá-los por sua identidade religiosa e étnica? Ou eles vão continuar a se adaptar à ideologia islâmica que demoniza os judeus, desumanizando-os em nome da Palestina, mas na essência é uma guerra islâmica que já dura 14 séculos. O Hamas nomeou seu ataque em referência à mesquita de Al-Aqsa. Eles chamaram de dilúvio de Al-Aqsa. Mesmo que eles controlem a mesquita e que essa mesquita tenha sido construída sobre o antigo templo judaico, e o Estado de Israel permita que eles adorem livremente e não permite que os cidadãos judeus entrem na mesquita para não ofender os muçulmanos. Quando Israel capturou Jerusalém após a guerra de 1967, os generais judeus entregaram as chaves aos muçulmanos em um gesto pacífico para dizer a eles: é de vocês, não estamos aqui para conquistar sua religião. Mas você acha que isso fez com que os muçulmanos recuassem ou entendessem a mensagem de paz?
Não, eles continuam acusando e dizem que a mesquita de Al-Aqsa está sob ocupação, mesmo que os judeus não possam entrar. Essa é a realidade. É uma guerra religiosa, mas de um lado só, não do lado judaico. É do lado islâmico. E no Islã nunca existiu algo chamado Palestina. Eles nem sequer têm um nome que descreva essa terra. Eles chamam de Bait al-Maqdis, que significa algo como o local sagrado. Esse é o nome que o Alcorão deu a ela. Eles não têm uma definição real ou um nome islâmico para a terra. Ainda assim, é um roubo de propriedade, é um roubo de identidade. A Palestina não é nada além de um substituto de Israel e o Islã não é nada além de um substituto do judaísmo. Se você pegar todas as coisas que os muçulmanos e o Islã roubou de outras culturas, de outras religiões, o Islã não teria nada. Não há nada de original nele. Voltaria a ser um ídolo enterrado na areia do deserto árabe. É isso que o Islã é. Tudo é emprestado, roubado do cristianismo, roubado do judaísmo, roubado de outras religiões. E a mesma coisa que eles estão fazendo na Índia, roubando propriedades, roubando identidades. Então, o mundo não está entendendo essa dimensão religiosa disso. E claro, a Palestina é uma ideia, digamos, fantasiosa. Você sabe, o Hamas não acredita em nacionalismo de forma alguma. A Irmandade Muçulmana não acredita em nacionalismo. Então eles sabem que é uma ficção. Eles sabem que é uma ficção. Eles não a elogiam, mas sabem que é uma ferramenta muito poderosa. E agora meu pai, que é um dos fundadores do Hamas, costumava dizer: nós não acreditamos na Palestina, nós não acreditamos em fronteiras políticas. Ele acredita no califado islâmico que se estende pelo globo, pela terra, com uma única liderança. Essa não é a ambição israelense. Israel estava muito satisfeito com um pequeno pedaço de sua terra histórica e estava disposto a coexistir com os árabes. Mas são apenas os árabes ou é o Islã? É o comunismo? É agora a nova geração que está sendo doutrinada e radicalizada para simplesmente odiar os judeus, e eles nem sabem por que odeiam os judeus. Eles acham que odeiam os judeus porque os judeus mataram as crianças de Gaza, ignorando e negando a responsabilidade de uma sociedade que é imprudente ao colocar crianças em perigo. Então, eu não sei o quanto vai ser necessário para convencer essa geração, e se eles não querem ouvir, esse é o problema deles. Você sabe, Israel é uma fortaleza e ninguém pode penetrar isso. É uma nação muito forte, com a inteligência mais poderosa, com o exército mais forte, com a economia mais forte, totalmente independente, mesmo se o mundo decidir sancionar Israel. Mas podemos dizer o mesmo sobre a Europa? Podemos dizer o mesmo sobre os Estados Unidos? E hoje tantos países têm traído Israel, apunhalando Israel pelas costas. Qual será o resultado e qual é a alternativa para sancionar a minoria mais bem-sucedida, com a maior contribuição para a vida, para a civilização? Substituí-la por quê? Por aqueles que só querem comprar tudo, acham que tudo pode ser comprado com o dinheiro do petróleo e do gás? Se é isso que eles querem fazer, eu só desejo boa sorte. Mas para mim este é o meu local de nascimento. Eu reconheço o direito judaico sobre ele. Isso não é algo vergonhoso. Isso não é traição. E eu sou amado aqui e amo as pessoas daqui. E se eu não tiver escolha a não ser ficar nesta terra, então eu fico nesta terra pela eternidade. Eu não preciso ir para nenhum outro lugar. Acho que o que você está dizendo é que Israel, longe de ser o problema, na verdade é a solução. Com certeza. Nazab Hassan Youssef, muito obrigado por participar. Eu realmente agradeço. Obrigado por